Oi, tudo bem? Hoje estudaremos um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 65, verso 20. Mas antes, porém, eu gostaria que você deixasse aí o seu like e se inscrevesse no canal para receber mais vídeos. O verso diz o seguinte: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. É importante entendermos que várias profecias do Antigo Testamento elas tinham dupla aplicação, ou seja, duplo cumprimento. Primeiro, uma referência ao Israel local, outro ao futuro, um ao Israel espiritual e outro, um Israel literal e outro o Israel espiritual. E se nós analisarmos os versos do mesmo capítulo, do 15 ao 25, nós vamos entender, de acordo com o profeta Isaías, que dos desejos de Deus, uma das vontades de Deus, grande vontade de Deus, seria abençoar grandemente Israel, mas com uma condição: caso Israel se mantivesse firme nos caminhos de Deus, guardando os mandamentos de Deus e ouvindo a voz dos profetas. E uma das bênçãos especiais é justamente a que se encontra no verso 20, o qual nós acabamos de ler, que diz que não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Ou seja, primeiramente, criança para viver poucos dias. Deus queria acabar com a mortalidade infantil em Israel. Não haveria crianças para morrer prematuramente, pois esta seria a primeira vontade de Deus, acabar com isso. Os jovens completariam os seus dias, viveriam os 100 anos que era estipulado, os velhos também cumpririam os seus dias. Esta era a grande vontade de Deus. Mas Israel falhou na sua empreitada. Ele não colocou Deus como seu escudo, como a sua grande fortaleza, e falhou. E hoje Deus se propõe a fazer isso através da igreja cristã, através do Israel espiritual. Pois, primariamente, como nós já falamos, o Israel literal, ele falhou. Então agora Deus desenvolve-se a segunda parte, que é a secundária. E Deus propõe fazer isso através, como já falamos, da igreja cristã. E em Apocalipse 21, a palavra de Deus diz o seguinte: Apocalipse 21, versos de 1 em diante, diz assim: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas são passadas. Estas é as bênçãos maravilhosas que Deus promete dar ao seu povo, à igreja espiritual, ao Israel espiritual, à igreja militante, mas uma igreja que será triunfante pelo poder de Deus. Nós podemos ver que com Israel não foi possível. Deus desenvolve agora o seu propósito com a igreja cristã. Promete criar um novo céu e nova terra, onde não haverá guerra, não haverá dor, não haverá luto, morte, pois todas essas coisas serão passadas, todas essas coisas estarão no passado. Nenhuma lembrança deste mundo vil e perverso acontecerá na cidade que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas quando ocorrerá isso? Mateus 24:14 nos diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Sabemos que o evangelho irá circular o globo terrestre, isso está muito próximo. Jesus está voltando, a obra do evangelho está se disseminando no planeta. E quando isso ocorrer, a Bíblia nos diz que haverá a grande promessa, que é Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:16-17 que os santos em Cristo mortos ressuscitarão, e depois os vivos serão transformados e levados com Jesus para o céu, onde passaremos lá 1000 anos, e depois que voltarmos a essa terra, o Senhor recriará essa terra e dará de presente àqueles que o amam. Porque o desejo de Deus é ver os seus filhos felizes,
é ver os seus filhos sem doença, sem enfermidade. E é essa terra maravilhosa que Deus vai, como já falamos, presentear aqueles que andaram segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Agora, só que para entendermos melhor esse assunto, eu vou fazer um breve paralelo entre Isaías 65:20 e Apocalipse 21, de 1 a 4, o Israel literal e o Israel espiritual. Os novos céus e nova terra de Isaías 65, verso 20, simboliza ali uma condição climática e ecológica melhor em Israel. Deus iria abençoar a terra de sorte que as pessoas poderiam viver felizes ali. Segundo, não haveria pessoas para morrer antes dos 100 anos, nem velho, nem criança, nem jovem. Se obedecesse a Deus, todos viveriam a idade estipulada por Deus, que foi os 100 anos. E terceiro, só haveria a maldição aos 100 anos, ou seja, somente aos 100 anos, como já falamos, a pessoa morria e selaria ali a sua condição. Já em Apocalipse 21:4, novos céus e nova terra que Deus irá criar são condições paradisíacas. Não haverá limite de tempo, tudo será superior a essa terra aqui. Por exemplo, lá diz que as pessoas morreriam, viveriam 100 anos, mas morreriam. Na nova terra não haverá mortandade, todos viverão eternamente. Não haverá maldição, a palavra de Deus diz que limpará dos olhos toda lágrima. A maldição do pecado não mais penetrará nessa terra. Naum 1:6, a palavra de Deus diz assim: que pensais vós do Senhor? Ele vos destruirá completamente, não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou seja, essa terra maravilhosa, Deus se propõe a criar, Deus se propõe a criar, Ele dará de presente, como já falamos, aos seus filhos. O Israel espiritual, a igreja triunfante, militante, mas que será triunfante, herdará das mãos de Deus esse maravilhoso presente. Os mansos, os que serviram a Deus, herdarão essa terra preciosa. É importante entendermos que o Israel literal falhou, mas o Israel espiritual, pelo poder de Deus, não falharão e habitarão seguros pelo poder de Deus. Pois a Bíblia é clara em dizer que os santos habitarão em perfeita tranquilidade, ou seja, habitarão em moradas seguras. A Bíblia também diz que o deserto se transformará em pomar. E essa maravilha que Deus quer, como já falamos, dar aos seus filhos. E só reforçando a ideia do início, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.